Neemias, capítulo 1. Você que trouxe o exemplar bíblico, dependente da tradução bíblica aí na sua mão, abra comigo o livro de Neemias, capítulo de número 1 e o versículo de número 11. Neemias, capítulo de número 1, versículo 11. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Ananda está comigo, minha esposa. Irmão Júnior, Ana Paula. Glória a Deus, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Segunda-feira espero vocês, viu? A gente vai ter 3 dias de avivamento, sábado, domingo e segunda lá. Glória a Deus. E dia 25 e 26 de abril, já falei com o Sasso, nós vamos ter uma conferência de avivamento. Pastor Elson de Assis, não sei se você já ouviu falar, para mim o maior ministro do nosso país. E o nosso irmão Maicon Tocha. Glória a Deus. Amém? Não vai ficar parado, né? Glória a Deus. Diz assim o versículo de número 10. Ó Senhor, rogo-te que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e concede-lhe misericórdia à vista deste homem, porquanto eu era copeiro do rei. Amém? Senta aí dando glória a Deus misturado com aleluia. Oh Espírito Santo. Irmãos, vocês têm orado por mim quando vocês vão orar? Ore, viu? Esses dias meu Jesus, eu pensei que Jesus ia me levar esses dias. Sexta para sábado a gente passou 24 horas com o tal de Holter, né? Segunda-feira colhi sangue em 2 lugares, fazer 50 exames de sangue, sabe? Só Jesus. Aleluia. Batimento alterado, pressão alterada, saturação alterada. Glória a Deus. Alguém aqui quer ser pastor? Levanta a mão para me ver quem quer ser pastor. Ninguém, né? Glória a Jesus. A carga horária é 24 horas. O salário não tem. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Neemias é um dos livros mais emblemáticos que nós temos dentro da Bíblia Sagrada, pois vai falar de um homem que de copeiro vai a construtor, restaurador de uma cidade, porque também não dizer de uma nação. O livro de Neemias, do capítulo 1 até o 6, nós vamos ver algumas divisões, e se você quiser anotar na sua Bíblia, anote, porque todo milagre tem uma construção. Aleluia. Todo milagre tem que ter uma construção. Todo milagre tem que ter algum pilar. Todo milagre tem que ter uma estrutura. E do capítulo 1 até o 6, aleluia, nós vamos ver algumas coisas. O capítulo 1 é o capítulo da oração de Neemias. É o capítulo da oração e também da ação de Neemias. O capítulo de número 2, nesta divisão dos 6 capítulos, é o capítulo da reação de Deus para com Neemias. Capítulo 1, a oração, a ação. Capítulo de número 2, a reação de Deus. Capítulo de número 3, nós vamos ver a execução do projeto. Capítulo de número 4, nós vamos ver os levantes
que vai acontecer pela execução do projeto de Neemias, ou do projeto de Deus através da vida de Neemias. Porque todo projeto de Deus, todo plano de Deus, aleluia, se não houver um levante, se não houver uma turma ao contrário, não vem de Deus, não é de Deus. Porque tudo que é de Deus tem uma oposição. Oh, glória a Jesus. Capítulo de número 5. Nós vamos ver a autoridade de Deus dado a Neemias para executar contra os inimigos. E capítulo de número 6, nós vamos ver a sabedoria dada a Deus para Neemias. Ou seja, capítulo 1, a oração, a ação. E com uma oração e uma ação de alguém, vai ter uma reação do céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós dividimos 6 capítulos. Do capítulo 7 em diante, nós vamos ver a repartição. Aleluia! Do que vai ser feito dentro da cidade, fora da cidade, aleluia, com as terras, as divisões das terras. Só que eu quero me atentar a esses 6 capítulos. O capítulo de número 1, nós vamos ver a ação. O texto vai dizer que Neemias recebeu uma notícia, e a notícia não era boa, a notícia não era agradável. A notícia que veio até Neemias trouxe ao seu coração uma tristeza, e à sua mente e espírito uma perturbação, ao ponto de Neemias orar, chorar, aleluia. E o texto vai dizer que orando e chorando, ele também se entristeceu. E o versículo 11 que nós fizemos a leitura vai dizer o último, aleluia, a última frase: e eu era copeiro do rei, aleluia. Aí começa o capítulo de número 2. E sucedeu que no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na presença do rei. Aleluia. O capítulo 11, ele vai orar a Deus. O versículo 11 do capítulo 1, ele vai orar a Deus. E orando a Deus, ele termina dizendo: e eu era copeiro do rei. E no capítulo 2, o versículo 1, ele vai começar dizendo: aleluia, eu recebi o vinho, preparei o vinho, preparei a bandeja, preparei as taças e fui servir ao rei. E na presença do rei, aleluia, o servindo, eu estava triste, mas eu servia ao rei, oh glória a Deus. Na presença do rei eu chorava, mas eu permanecia servindo ao rei. Na presença dele, aleluia, eu mostrei a minha face triste, abatida, mas eu continuei servindo ao rei. Olhe para esse irmão que está do teu lado e pegue na mão dele e diga a ele: Neemias triste, com a má notícia, Neemias chorando, o semblante caído, ele permaneceu servindo ao rei. Não, diga a ela, balança ela e diga: do jeito que ele estava, com o semblante caído e triste, ele estava servindo ao rei. Oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não foi a notícia, não foi o que aconteceu, não foi o que ele recebeu que impediu ele de servir ao rei. Eu podia trazer essa palavra para a liderança, oh, glória a Jesus, porque eu aprendi como líder, como pastor, há quase 14 anos, aleluia, que nada que me aconteça pode interferir, aleluia, no altar de Deus, no servimento, aleluia, ao rei, na adoração ao rei, no louvor ao rei, a mim apresentar ao rei, oh glórias a Jesus. Do jeito que ele estava, ele chegou e foi servir ao rei.
Aleluia. Da maneira que ele estava, ele chegou e foi servir ao rei. Oh, glória a Deus. Lembra, aleluia, de Daniel? Aleluia. Da maneira que era para servir, ele servia. Mesmo ele não concordando, mesmo ele não aceitando, mesmo ele não comendo os manjares. Aleluia. O texto e a Bíblia vai dizer que todos os dias ele servia ao rei com excelência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Neemias aparece e vai servir ao rei. Porque o que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Aleluia. E aquilo que eu não puder fazer, o Senhor vai fazer. Vou repetir. Aquilo que eu posso fazer, Deus nunca vai fazer. Mas aquilo que eu não posso fazer, o Senhor vai fazer. Quer ver? Jesus morreu. Colocaram uma pedra. E aquela pedra que foi colocada, irmãos, só 12 homens podiam tirar aquela pedra. Só 12 homens fortes podiam remover aquela pedra. Mas o texto vai dizer que agora só tem 11 discípulos, um morreu. Aleluia. E já não tem mais 12, tem 11. E tem 2 guardas, aleluia, vigiando o sepulcro de Jesus. Se os 11 não vai, o texto vai dizer: o que 11 homens não fizeram, um anjo desceu do céu, removeu a pedra, aleluia, e Jesus saiu pela porta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá está Neemias servindo. Lá está Neemias aos pés do rei, provando vinho e dando ao rei. Provando vinho e dando ao rei. Oh, glória a Deus. O vinho simboliza algo, louvado seja o nome do Senhor. É simbólico na mesa como algo novo. Aleluia. Como entregar algo, como dar algo novo para uma autoridade. Levante a mão direita, porque eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o vinho que você trouxe para a mesa essa noite para dar ao rei? Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi o vinho que você trouxe da sua casa para dar ao rei? Qual foi o vinho que você trouxe do seu trabalho? Eu não sei aonde que é que você estava para entregar ao rei nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias está provando e dando vinho ao rei. Provando e dando vinho ao rei. Quando o rei olha para Neemias, o texto vai dizer, e aqui eu começo a pregar, que quando o rei olha para Neemias, ele vê o semblante triste de Neemias. E ele olha para Neemias e diz: Neemias, por que tu estás triste? Olha para quem está do teu lado assim: o rei te conhece. Não, meu irmão, desse jeito aí não. Olha para ele e diga: o rei te conhece. Lembra lá do João capítulo 5 da multiplicação? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando dissesse, vamos despedir o povo porque está tarde. Aí Jesus disse, de maneira nenhuma nós vamos despedir o povo. Por quê? Olha o que é que ele vai dizer, porque, aleluia, já estamos longe. Aleluia, e não tem aonde comprar nada. E já faz tarde, ou seja, o povo veio de longe, ele sabe de onde você veio. Oh, glória a Jesus. Já está tarde, ele sabe a hora de operar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como é que este povo vai? Ele sabe o que colocar na sua vida. Quando ele disse isso, os discípulos disseram, nós não temos nada para dar esse povo para comer. Aí lá vem um meninozinho com a bandeja na mão. Peraí, deixa eu passar. Aí lá vem o menino, peraí, deixa eu passar. Aí tu vai para onde? Eu quero chegar até Jesus. Aleluia, deixa eu passar. Aleluia, tu vai para onde? Eu tenho que chegar até o mestre. Tu vai para onde? Eu tenho que chegar até a ele. Sai do meio, menino, tu tá indo aonde? Eu tenho que chegar até Jesus. E o que é que tu tem? 5 pães e 2 peixes. Oh, glória a Deus. Quem era para ter e levar até Jesus, nem tem e nem leva. Aleluia. Quem era para não ter, aleluia, ainda que seja pouco, tem e aleluia, e leva até Jesus. 5 pão,
2 peixes. Alguém olha e diz assim: oh glória a Deus, aleluia, mas é pouco, não dá para nada. Aleluia, quem sabe de conta, aleluia, Judas, o contador, o tesoureiro, vai contar 5 pães e 2 peixes. O povo sentado, aí ele olha assim e diz: 5 pães e 2 peixes, aqui mais ou menos tem 5.000 homens, fora mulher e criança. Aí Jesus olha para ele e diz: Judas, tu não sabe de nada, joga na minha mão 5 pães e 2 peixes. Aí na conta, na mão de Jesus e na conta de Jesus, 5 pães e 2 peixes, dá para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobra 12 cestos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aleluia, Neemias está na presença do rei, e o rei conhece Neemias, porque quando ele olha para Neemias, ele vê a face, o semblante triste, abatido de Neemias. E quando ele vê, olha o texto, aleluia, o que é que foi, Neemias? Aí Neemias vai contar a história. Não é porque o meu povo estava em cativeiro, aleluia. E quando o meu povo estava cativo e cativeiro, destruíram as muralhas. A muralha está lá, aleluia, caída. Não tem quem proteja, aleluia, o meu povo. Não tem quem proteja os meus irmãos. Não tem quem proteja a minha família. Não dá para proteger. E o que é que tu quer, Neemias? Eu quero que o Senhor me autorize a ir até a minha terra para reconstruir as muralhas da minha terra e do meu povo. Aleluia, presta atenção. Aí o rei disse assim: pois tá bom, Neemias, pode ir. Quantos dias tu vai passar? Ele disse: Senhor, eu vou passar tantos dias. O texto não diz, mas o texto vai dizer que ele diz: eu vou passar tantos dias, e em tantos dias eu retornarei. Aí o rei diz: pois pode ir. Aí o rei está sentado aqui dizendo: pode ir. E Neemias está do lado assim, ó, olhando para o rei parado. E o rei lá dizendo: ó, vai, Neemias, pode ir. E o rei aqui, o Neemias aqui, e o rei aqui dizendo: pode ir. E o Neemias de braço cruzado olhando para o rei. E o rei dizendo: pode ir, Neemias. E Neemias olhando para ele disse assim: mas Senhor, falta uma coisa. Aí o rei vai dizer: o que é que falta? Que tu me dê cartas. Vou repetir de novo: que o Senhor me dê cartas para eu poder ir. Sabe por quê? Aleluia. Porque Neemias ia passar em regiões, em cidades, e se ele não tivesse cartas, ele morreria, porque era um simples copeiro. Aí Neemias vai dizer: eu só vou se tu me der as cartas. Aleluia, eu só vou se tu me der primeiro a chave, porque a carta era a chave para entrar e sair por cidades. Aleluia. E segunda coisa, a carta era a autoridade descrita do rei para Neemias. Para quê? Para ninguém barrar a entrada e a saída daquelas cidades. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Neemias está com as cartas. O texto vai dizer que Neemias vai. E aonde Neemias vai, Neemias apresenta a carta. Por quê? Porque o Senhor deu a Neemias chave e autoridade para onde ele chegar, a porta se abrir, e para onde ele passar, todo mundo sair e deixar Neemias passar, aleluia, em direção à terra dos seus pais, à terra dos seus irmãos, para construir, aleluia, as muralhas. E aqui eu quero começar a pregar. Me dá um pouquinho de retorno, eu não estou ouvindo o retorno, só o retorno. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu quero começar a ministrar nessa noite, porque o Senhor me trouxe lá de Pacajus para cá para dizer isso a alguém, que o Senhor, aleluia, vai lhe dar chaves, que o Senhor vai colocar chaves nas suas mãos, que o Senhor, aleluia, vai lhe dar chaves, e essas chaves abrirão portas que você nunca imaginou. Essas chaves abrirão portas que você, aleluia, nunca pensou. Pois a Bíblia vai dizer: o que não chegou
aos teus ouvidos, que os ouvidos não ouviram, o que os olhos não viu, e que nem, aleluia, chegou ao coração, é que o Senhor tem preparado para você. Aleluia, glórias a Deus. Coloca a mão no ombro da pessoa que está na direita, coloca a mão no ombro da pessoa que está na esquerda, e diga a ela: nessa noite o Senhor coloca chaves na sua vida. Diga a ela: se prepare. É uma palavra profética que Deus derrama sobre a sua vida. Diga: essas chaves abrirão portas, abrirão novos caminhos, darão novos direcionamentos, e você vai colocar o pé, diga a ela, aonde você nunca pensou, aonde você nunca imaginou, aonde, aleluia, não chegou aos teus ouvidos, aos teus olhos e ao teu coração. É aonde essas chaves irão levar você, é aonde essas chaves levarão este ministério, é aonde estas chaves levarão, aleluia, a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Chaves. Aleluia. A segunda coisa é autoridade. Aleluia. Autoridade. Aleluia, as chaves foram dadas, as portas estavam abertas, e a autoridade, oh glória a Deus, aleluia, para quê? Para ninguém barrar Neemias, porque havia uma autoridade sobre a vida de Neemias. E quem deu? O rei, oh glória a Jesus. Quem deu autoridade foi o rei. Aonde Neemias chega, aleluia, o povo vê que tem uma carta, uma porta se abre. Quando Neemias vai passar, aleluia, alguém sai do meio e diz: ele tem a autoridade do rei, deixa passar. Ele tem a autoridade do rei, deixa ele ir. Ele tem a autoridade do rei, deixa ele seguir em frente. Ele tem a autoridade do rei, deixa, aleluia, o caminho aberto para Neemias passar. Louvado seja o nome do Senhor, porque a autoridade, aleluia, não é, louvado seja o nome, sobre, é para, louvado seja Deus, aleluia. Bispo, e é o que é autoridade sobre e o que é autoridade para? Vou te dizer, aleluia, eis que eu vos dou autoridade, oh glória a Deus, aleluia, para, aleluia, expulsar demônios. Se colocares as mãos nos enfermos, eles serão curados. E se colocarem veneno em algo para você, não lhe causará dano nenhum. A autoridade estava sobre a vida de Neemias, para, aleluia, ele passar aonde ele quisesse. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo, eu não sei aqui em Fortaleza, irmãos, eu não sei aqui pelo Eusébio, aleluia, mas tem um canto que a gente anda, tem um povo cheio de superstição. Aleluia, não pode ver um gato preto, não pode passar debaixo de uma escada, aleluia, não pode ver uma macumbeira, não pode ver um macumbeiro, não pode ver alguém lançando uma palavra ao contrário, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem medo, aleluia, tem medo de ir no velório, tem medo de ver um defunto, oh glória a Deus, aleluia, mas a autoridade foi dada a Neemias pelo rei. A autoridade foi dada para mim, para você, pelo rei. Oh glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E bispo, e esta autoridade, lembra de Jesus? Quando pegaram Jesus, levaram, aleluia, lá em cima da montanha, do monte, para jogar Jesus lá de cima para baixo. Aí o texto não diz se Jesus transfigurou, mas
Mas o texto vai dizer que imediatamente Jesus foi visto lá embaixo, em outra cidade, já pregando a palavra. Eu não sei como foi, mas eu acredito no Salmo de número 91, Jesus lá em cima, os homens segurando, e Jesus dizendo: tem calma aí, 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. 10.000 cairão a meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido, porque há uma autoridade sobre a minha vida, e essa autoridade não tem língua mentirosa, não tem língua maldosa, não tem inveja, não tem bruxaria, não tem feitiçaria. Eita Jesus, lá vai, oh glória a Deus, sobre esta autoridade, Sasso, aleluia, o Zé não entra, a Maria não roda a saia, porque a autoridade é de Jeová, oh glória a Deus. E essa autoridade diz: se passares pelas águas, não vai te afogar, pelos rios não vai te submergir, e pelo fogo, Jeová, aleluia, pode até arder, mas nenhuma chama vai te queimar. Oh glória, por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, estou contigo, te escolhi, te remi e te chamo pelo teu nome, tu és meu. Levanta a mão, porque há uma autoridade, há uma autoridade nessa noite, e esta autoridade, aleluia, despedaça todo jugo, despedaça todo mal, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Autoridade, aleluia, Jesus, aleluia. Neemias vai estar com esta autoridade, aleluia, e esta autoridade, ela não vai te livrar de algumas coisas. Esta autoridade não livra da tempestade, esta autoridade não livra do vento, esta autoridade não livra do Golias, esta autoridade não livra, aleluia, da cova dos leões, essa autoridade não livra, aleluia, da fornalha ardente, mas esta autoridade te livra, aleluia, dentro da tempestade, te livra dentro do vento, te livra dentro da cova, te livra, aleluia, dentro da fornalha. Quer ver uma coisa? Aleluia, 3 não adoraram a imagem, aí disseram: joga dentro da fornalha, aquece 7 vezes. Aí anotaram, aleluia, na ficha lá estava Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei foi tentar dormir, não dormiu, a Bíblia diz. Quando o rei, aleluia, vem de manhã, aleluia, para ver os 3 que estão dentro da sarça, aí o rei abre aqui, olha, aleluia, lá vai Sadraque, lá vai Abednego, aleluia, lá vai Mesaque, aí passa os 3. Aí o rei: peraí, me dá a ficha aí. Aí vamos trazer a ficha pro rei. Aí disse assim, ó: Sadraque lá vai, Mesaque lá vai ali, e Abednego lá vai. Mas peraí, tem um quarto lá, quanto foi jogado? Só 3, mas tem 4 passeando, não é andando, olha o texto, passeando dentro da fornalha. Aí ele diz: não, tá errado a conta. Ele diz: não tá não, Senhor, a gente só jogou 3, é porque o quarto que tá lá dentro ninguém joga, ele entra porque quer. Oh, glória a Jesus! Oh, Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É autoridade, autoridade. Quer ver? Daniel está lá, aí Daniel está na prisão, aí estão lá banqueteando com as coisas, os utensílios de Deus. Quando é de madrugada, uma mão aparece, escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsi. Aí disse assim: que alguém aqui sabe? Aí trouxeram os sacerdotes tudinho do rei, aí ninguém decifrava.
dos sérios profetas em nada. Aleluia, porque ninguém nunca tinha visto aquilo. Porque, irmão, escrever na parede, eu escrevo, posso molhar aqui um pouquinho d'água e escrever lá, aleluia, e daqui a pouco. Agora, escrever para perfurar a parede com o dedo, eu só conheço um que escreve, e o nome dele é Jeová. Quando ele escreveu, disse, não deu, aleluia, chama Daniel. Quando Daniel chegou, que olhou e disse, já sei, te prepara, o que está escrito é Mene, Mene, Tekel, Passim. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É autoridade, e esta autoridade foi dado para cada um que aqui está hoje. Esta autoridade está sobre a vida de cada um aqui hoje. Aleluia. A pastora Johanna falou sobre dízimo e oferta. Oh glória, bispo, mas é só no velho. Se não fosse no velho, Paulo não falava aleluia em Coríntios, e o escritor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, não falava em Hebreus. E em Coríntios Paulo vai dizer que o negócio é ainda mais sério. Sabe por quê? Aleluia, que aquele que é ofertante, este será abençoado, e o que não é, aleluia, não será abençoado. Vê, aleluia, Abacuque, a autoridade. Aquele que é, aleluia, que não é ladrão, ele dizima e oferta. E tem uma coisa, quando ele dizima e oferta, se ele dobrar o joelho e orar, eu abro uma janela. Não é porta, porque porta se abre por dentro e por fora. Janela só se abre por dentro. E essa janela é da onde? Do céu. Eu abrirei uma janela do céu, aleluia, e responderei que eu sou contigo. Oh, glória a Jesus.